morte. Até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Legal, as músicas são muito bacanas. A gente colocando umas ilustrações, fica muito interessante a gente ver tudo isso. O programa Etc. acontece às segundas-feiras, nós estamos na última parte já e hoje estamos tentando falar aqui sobre criação e evolução, né? Com pessoas muito preparadas que acabam, né, defendendo posturas, e é para isso que estão aqui, né, para dizer pode ser assim, pode ser assado, e você em casa vai tirando as conclusões e ver aquilo que você aprende ou que você quer guardar. Nos surpreende o número de e-mails que nós estamos recebendo, sabe? Pessoas, eu achava que o tema era difícil, por isso que eu me confessei minha ignorância. Eu achava que era difícil, que o pessoal ia ter dificuldade em participar. Mas um grupo de pessoas, né, que mexe com isso, que gostam disso, que leem sobre isso, estão participando. Nós estamos recebendo muitos e-mails com questões contradizendo aquilo que nós falamos aqui, às vezes, ou conversamos. É legal. Pena que não dá para colocar tudo isso no ar, mas dá para valer para a sua reflexão, né? E se a gente não pode trazer tudo, a gente traz alguma coisa que vai passando na nossa cabeça, nós vamos escolhendo. O programa é até pautado, lógico, existe uma pauta aqui que a gente tenta seguir, mas a conversa vai para lá, vem para cá, vai para lá, para cá, que a gente escolhe alguma coisa e larga as outras, né? Vamos começar, Flávio? Ah, não, desculpa, o livro. Vamos colocar o livro aí, que a Márcia tem que falar o outro livro, que é Evolução, né? Evolução, um livro-texto crítico. Esse livro é interessante, ele foi traduzido do alemão, ele é muito bom, ele coloca, de uma forma geral, a postura da teoria da evolução, critica alguns pontos e coloca também os pontos do criacionismo, mas ele coloca os dois lados muito bem colocados. Então é um livro que realmente pode ser estudado, inclusive, para a pessoa aprender sobre a teoria da evolução também. E coloca os prós e contras dos dois lados. É um livro bastante interessante. Que é legal, né? Usar o pró e contra é muito interessante. Até uma forma de se estudar, de se conhecer as coisas. O que diz um, o que diz o outro, né? E é muito bom. Nós estudávamos um tempo de rapazes e moças a tal da apologética, né? Que era isso, como defender as objeções que se faziam a gente. Flávio, vamos lá? Acho que é só dizer o nome, César, porque há muita gente. Mas foi alguma questão? Eu tenho outra pergunta. Então, começando aqui. Boa noite. Desde a minha infância que ouço falar que o homem veio do macaco. Pergunto, se o mundo é uma eterna evolução e o homem veio do macaco, não veio. Por que existem macacos até hoje em dia? Alex Silva, Três Rios. O raciocínio é interessante. Os macacos perguntam por que ainda existem homens até hoje, né? Dá para comentar? Ou... Pode comentar. É aquela questão que eu já abordei anteriormente, a visão que as pessoas têm de que a evolução vai numa direção, quando não é assim. A evolução é uma teia de relações. Então, o macaco, um chimpanzé, por exemplo, ele é tão próximo da gente quanto nós somos dele. Não existe um dando origem ao outro, eles são simplesmente relacionados. Nós somos relacionados a eles mais do que com os outros seres vivos do planeta. E é isso. Temos a Emília Maria de Petrópolis, o Perácio de Araújo, 70 anos. Temos o Rodolfo Cotaíra. Os senhores não acham que a religião não deveria ser tratada de forma diferenciada? Pois o criacionismo é baseado apenas na fé? Para o doutor geólogo, não acredito que a vida surgiu da vida. Pois como você me explicaria como surgiu a primeira vida? Bem, eu vou responder utilizando aquilo realmente que a evolução tem apresentado. Se formos valorizar realmente o modelo evolucionista, o começo de tudo seria realmente um Big Bang atrás. E antes do Big Bang? Então a coisa veio vindo. No fundo, se formos analisar o que existia lá atrás e o que existe hoje, nós temos que concluir que o acaso gerou ordem e harmonia. O simples se tornou complexo. A inconsciência deu lugar à consciência. O irracional acabou gerando o racional. O nada gerou tudo.
Essa, para mim, é a base, eu diria, filosófica do evolucionismo. Agora, comentamos alguma coisa sobre Bíblia, sobre ciência. Que tal pensarmos naqueles que fizeram a junção entre ciência e Bíblia, mas que sejam cientistas, não teólogos? Então, eu vou na própria história da ciência. Começando, por exemplo, quando a ciência surge, no século XVI, XVII. Nós temos nomes como Galileu Galilei, nós temos nomes como Robert Boyle, que é o pai da química moderna, nós temos Maxwell, Faraday, Newton, não é? E outros grandes cientistas, inclusive cientistas contemporâneos de Darwin. Eu fiquei muito chateado quando vi uma reportagem, tem se repetido com frequência, que a evolução realmente é a motivadora, ou seria a promotora dos avanços do campo da medicina preventiva, epidemiologia, parasitologia. Isso, para mim, é um absurdo. Os precursores da epidemiologia, das vacinas, etc., são 3 nomes no campo da genética também. Mendel, Robert Koch e Pasteur. Não eram evolucionistas e foram contemporâneos de Darwin. Inclusive, Pasteur é um tremendo criacionista. Então, ao olharmos todos esses cientistas, nós vamos verificar que eles conciliaram o conhecimento científico, em várias situações, com o conhecimento bíblico. Não é? E o próprio Newton, inclusive, ele dedicou parte da vida dele, boa parte, escrevendo realmente textos bíblicos e estudando a Bíblia de maneira aprofundada. Então, mentes brilhantes jamais consideraram a Bíblia, o texto sagrado, como uma coleção de mitos e lendas. Não. Mentes inteligentes, racionais, se interessaram muito pelo estudo da Bíblia. E o criacionismo realmente é isso. É uma tentativa de você associar conhecimento bíblico, com relação às origens especialmente, com algumas evidências científicas. Então, eu acho que isso é bastante... a própria história da ciência moderna mostra como isso é eficaz, como esse método é eficaz. Nós temos aqui a avó Catarina, 80 anos, lá de São Paulo, está nos acompanhando. O Alex. Alex, você já falou a pergunta dele aqui. Tem mais alguma? Já falei. Tem alguma questão? Não. A teoria de Darwin é válida ou já existem descobertas que se sobrepõem? É do Marcos Teixeira, Porto Alegre. Temos depois o Giuseppe Carvalho. Os convidados estão meio divididos. Gostaria que os convidados se declarassem criacionistas ou evolucionistas? Não ficou claro. Eu estou surpreso. Nós aqui já sabemos. Depois, nós temos aí o Jacques Douglas, temos o Werneck, que fala de evolução, temos o Nelson Cardoso, Antenor Aguiar, Gabriel Rinaldi, Emília. Tá. Bom, está na cara que o Mário defende o evolucionismo. A pergunta que ele fazia, Mário, depois de Darwin, tem outras teorias complementaram, esclareceram? É uma boa pergunta. O que acontece é que o Darwin, a gente tem que prestar atenção para o fato de que ele viveu numa época em que não existia ainda sequer genética. Ninguém sabia como os mecanismos de herança aconteciam. Sabia-se mais ou menos que o semelhante gera o semelhante. Mas não se sabiam os detalhes que a gente conhece hoje, que aliás já estavam sendo começaram a ser destrinchados na época já por Mendel, que era contemporâneo de Darwin, como foi falado, mas cujo trabalho passou despercebido por Darwin, ficou perdido lá, só foi redescoberto várias décadas depois. Hoje, o que acontece é que a teoria geral de Darwin, de que a vida evolui, que aliás não é uma teoria só dele, a ideia de evolução já é um pouco mais antiga, mas ele desenvolveu mais que qualquer um. Essa ideia continua válida e a ideia de que seleção natural é um mecanismo importante nessa história também continua válida. Mas é claro, com todos os avanços que a gente tem de genética de populações, que inclusive foram do começo do século XX, depois com a biologia molecular, com a sociobiologia e com uma opção de outras coisas, é claro que o mundo darwiniano, por assim dizer, cresceu muito além do que ele jamais imaginou. Mas, de uma maneira geral, eu acho que ele reconheceria esse novo arcabouço como sendo ainda resultado do que ele fez originalmente, como sendo as ideias centrais de Darwin, que são as ideias de evolução, de descendência com modificação e de seleção natural. Você segue a teoria evolucionista convicto, né, Marcos? Sim, sim. Convicto, é claro, convicto de que é a melhor explicação para os dados que a gente tem, não convicto de uma verdade absoluta, né?
É porque o próprio Darwin falou, é muito mais fácil a certeza surgir da ignorância do que da sabedoria, né? Então, a gente tem que ficar de olho aberto para não ficar muito confiante nas coisas. O Naor é criacionista, né? Olha, seria bom colocar, evidentemente que a nossa experiência de vida, a criação que tivemos, tem uma influência na maneira como pensamos, tudo isso é importante. Evidentemente eu fui criado num ambiente criacionista, mas fiquei surpreso ao me envolver com a pesquisa científica. Não esperava realmente me deparar com uma situação tão interessante. Durante o tempo de estudante, depois das minhas pesquisas, né, científicas, eu estudei aquela rocha específica, aquele grande vulcanismo que ocorreu aqui na região meridional da América do Sul, e eu percebi que isso pode ser associado, estão ligados, esse fenômeno que ocorre inclusive em toda a superfície da Terra. O próprio Oceano Atlântico é como se fosse um vulcão, né, uma tremenda fissura, que quando havia estavam juntos os continentes, né, se separando, e o material basáltico que eu estudei ocupou realmente, foi formando a crosta oceânica, ou seja, o leito do Oceano Atlântico. E assim ocorreu com o Índico e outros oceanos. Esse estudo me mostrou que a coluna geológica, os basálticos como estão em várias partes. Existem basálticos no Paleozoico, basálticos no Mesozoico, basálticos no Cenozoico, aquelas três grandes eras geológicas, estão associados com extinção em massa, mortandade em massa, não é? Então, quando eu olho para a coluna geológica, parece que o tempo realmente não é prolongado, inclusive os fósseis. Eu não vejo hoje em algum lugar da superfície da Terra formando fósseis, como são encontrados nas camadas geológicas. Alguma coisa diferente e muito rápida ocorreu no passado. Isso acabou confirmando minhas convicções criacionistas. Então, de alguma forma, a grande catástrofe que a geologia mostra, não é? A Bíblia também fala da grande catástrofe, ela chama de dilúvio. Então as coisas se ajustam tanto que eu acabei escrevendo um livro e tem uma coluna geológica alternativa, não convencional, que para mim explica de maneira muito mais convincente os dados, os fatos, como estão expostos na natureza.